Meus irmãos em Cristo, receba a todos a doce paz do Senhor Jesus. Quem vos sauda aqui na manhã deste dia é o pastor Anderson de Souza. E eu quero pegar um pouco do seu tempo e deixar uma palavra de testemunho e falar acerca de história. Por falar de história, eu vejo que todo ser humano na face da terra tem uma história, tem uma vida. E o texto bíblico de reflexão está no livro de 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 22. Diz o texto: os demais atos de Abias, tanto os seus caminhos como as suas palavras, estão escritos na história do profeta Indo. A história de Abias foi escrito na história dos profetas da época. Então houve uma história. Toda vez que você lê a Bíblia Sagrada, tanto no Velho Testamento e tanto no Novo, você vai ver relatos bíblicos, histórias verídicas de pessoas que sobressaíram nos seus momentos de luta, de perseguição, de provação, calúnia, doença e dores. Se você entrar no Velho Testamento, você vai observar a história do rei Davi, o homem que escreveu os 73 salmos, o homem que foi o rei de Israel que marcou o seu tempo, o homem segundo o coração de Deus, que teve uma história e deixou uma história para os dias de hoje. Por que não falar de Moisés, o homem que marcou o seu tempo porque tirou o povo de Israel do Egito? Por que não falar de Josué, de Caleb, do próprio Abraão, conhecido como pai da fé, sua esposa Sara, que na sua velhice gerou filhos? São pessoas que tiveram uma história. E você que está me assistindo neste momento também tem uma história. Lembra da sua infância? Lembra do seu nascimento? Quando seus pais sentaram com você e começaram a relatar o acontecido? São histórias que marcam a sua vida. E o que me chama a atenção é que a nossa vida, ou melhor dizendo, a nossa história, ela tem várias etapas, boas e ruins. Salomão, o filho de Davi com Batseba, ele escrevendo um dos seus livros, no livro do Eclesiastes, capítulo de número 12, ele diz assim, no versículo 1, lembra-te do teu Criador, antes que venha os maus dias. Todos nós atravessamos o mau dia. Acredite que você levanta angustiado, angustiada. E aí é uma pergunta que não quer se calar. Poxa, mas eu sou crente. Eu sou um pastor. Eu sou um líder de uma igreja. Eu sou um diácono. Eu sou um membro, eu sou um obreiro, eu sou um referencial.
Eu não posso ficar abatido. Eu não posso demonstrar para as pessoas que eu estou triste. Só que quem te conhece sabe quando você está bem ou você está mal. E a história é formada em cima de conquistas e derrotas. Um exemplo, eu nasci no ano de 1975. Já vou para 43 anos. E quando eu nasci, a minha mãe tinha 16 anos de idade. A minha mãe, tão nova, conheceu um homem que seria meu pai, e numa noite de núpcias, de relacionamento, ela ficou com este homem. Ela dormiu, amanheceu e nunca mais viu. E há 42 anos, eu não sei quem é meu pai. A minha mãe, tão nova, morava com um grupo de amigas. E quando essas amigas se deram e entenderam que ela estava gestante, pegaram ela e forçaram a ela, dizendo: ou você aborta essa criança, ou você sai da casa. Ela optou em sair da casa e não abortar a criança. Então a minha mãe, com 16 anos na época, saiu daquela casa sem uma direção. E sem contar que a estrutura familiar da minha mãe não era boa. Porque minha mãe já tinha saído de casa tão cedo. Porque meus avós, eles eram envolvidos com a Umbanda, com a Quimbanda e com o Candomblé. O meu avô tinha um centro espírita, a qual a minha avó era a mãe de santo e a cabeça daquele centro. E nós sabemos que temos o conhecimento na área, espiritualmente falando, da macumbaria, do espiritismo, do candomblé, que quando uma entidade abaixa naquele corpo, aquele corpo é conhecido como cavalo. Então, a entidade, ela chega e diz: eu vou incorporar no meu cavalo. Porque Satanás e os seus adébitos, eles são espíritos. Então eles precisam de um corpo para se materializar e realizar as obras malignas. Então, não foi diferente com a minha avó. Quando, um certo dia, uma entidade se aproximou dela, o Exum da morte, a qual ela servia, e ele estimulou a mente dela e pegou álcool, ateou no seu corpo e atacou fogo. E ela começou a se queimar literalmente. Quando meu avô viu aquilo, que ela estava se queimando no terreiro, o meu avô saiu correndo com um lençol encharcado para abafar aquele fogo. E quando ele se aproximou, a entidade tomou os lábios e transformou a voz da minha avó, dizendo: hoje eu estou levando o meu cavalo. E o meu avô teve que presenciar a minha avó se queimando
e morrendo na sua frente. Então, há uma história, há uma maldição hereditária na vida de muitas pessoas, inclusive na minha. Mais tarde, a minha mãe engravida. Mais tarde, a minha mãe, sem nenhuma estrutura familiar, ela encontra um outro homem. Esse homem teve a mesma atitude, ou seja, uma mesma relação com ela. Aí ela engravida do meu segundo irmão, em memória, o Jackson. Mais à frente, ela conhece um outro homem, numa noite de núpcia, engravida do terceiro filho, que é o Emerson. Mais tarde, conhece um outro, engravida e vem o Everton. Viemos de uma família de 4 irmãos. Olha só a história de uma maldição hereditária. A minha mãe agora tem 4 filhos, cada um de um pai e com a estrutura diferente. Então, a minha mãe, tão cedo e tão nova, entrou pelo caminho da criminalidade. E eu com 12, 13 anos, eu já conhecia a maconha, o cigarro, já convivi no meio de traficantes, já me convivia no meio de assassinos, que resultou que o meu irmão Jackson, na época, com 16 para 17 anos, já havia cometido alguns assassinatos. Se entregou no mundo da criminalidade. E anos mais tarde, com 18 anos, ele foi alvejado com 3 tiros. Foi levado entre a vida e a morte ao hospital. E após 3 dias, um grupo de irmãs crentes, nesse período eu não era servo do Senhor ainda. As irmãs oraram por ele e ele não podia reagir na fala, mas podia ouvir. E elas disseram para ele: jovem, se você quer se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus como seu Salvador, nos dá um sinal. E eu me recordo muito bem que ele, com toda dificuldade, ele abriu o olho, a lágrima desceu no seu olho, ele mexeu com os dedos e elas oraram e entregaram ele na mão do Senhor. Quando elas viraram as costas, 10 minutos depois, ele veio a óbito. Então, estou falando de uma história. Tem pessoas que marcaram a sua vida de conquistas. Tão novo, já tem aí uma carreira feita. Tão novo, já tem aí a sua vida estruturada. Mas tem outros que não conseguiram chegar a esse patamar. Então, a minha história e a história da minha família foi uma história difícil. Mas a maldição, ela só foi quebrada quando eu aceitei a Jesus em 98. Por quê? Porque a minha mãe foi presa, a minha mãe estava no tráfico, eu, antes da minha conversão, no tráfico, ameaçado de morte, virei mendigo, catador de papelão, dormia nas ruas, comia sobra de comida azeda. A minha tia, até hoje, é mendiga,
vive nas ruas mendigando. O meu irmão, o Jackson, foi assassinado. O meu segundo irmão, o Emerson, foi assassinado. Sobrou eu, o Anderson, o meu irmão, o Everton, e a minha mãe, Penha. Aonde que a maldição foi quebrada aí? Quando Jesus entrou na minha vida, me deu a oportunidade de reconhecer como meu único e suficiente Salvador. Então foi aí que a maldição foi quebrada. Eu comecei a orar pela minha mãe, comecei a orar pelo meu irmão, o Everton, e foi quando Jesus começou a fazer a obra. A minha mãe reconhece a Cristo como Salvador, eu batizo a minha mãe, o meu irmão aceita a Cristo como Salvador, começa a caminhar na presença de Deus e a maldição foi quebrada. Só que Satanás, ele não se dá por vencido. Então ele tenta de todas as formas apagar a história que você construiu. A história que eu construí. Então, quando eu leio o texto e falo de história, eu vejo que todo ser humano tem uma história. E neste momento, o Espírito do Senhor está me despertando para falar a você, mãe, para falar a você, pai, que o seu filho é o seu espelho, é o seu futuro. Porque, mãe, você vai morrer. Um dia você vai partir. E o seu filho vai dar sequência ao legado ou à história que você construiu. Lembra do filho pródigo que largou tudo e foi para o mundo? E chegou lá, quebrou a cara, perdeu tudo, chegou ao ponto de mendigo. E o Senhor deu a oportunidade a ele, ele se arrependeu, ele voltou para casa. E o pai abraçou ele. E o pai disse para ele: filho, tudo isso é seu. Eu trabalhei, eu conquistei para você. Então cada um tem uma história. Mas o interessante nisso tudo é que quando eu olho para o texto da Bíblia Sagrada e olho hoje para algumas denominações, porque quando nós adentramos a uma igreja, nós conhecemos a igreja como a igreja de Cristo. Nós somos filhos de Deus, Jesus, nosso irmão, e automaticamente, quando eu entro na igreja e sou membro de uma igreja, os irmãos que estão ali passam a ser meus irmãos em Cristo. Mas, infelizmente, em muitas denominações, os irmãos em Cristo estão matando os outros irmãos, fazendo acepção de pessoas. Irmãos, eu vim do tráfico, eu vim da criminalidade, eu fui um homem que vendia cocaína, eu fui um homem que cheirava cocaína. Antes de eu ter um encontro com Jesus, eu cheirei mais de 6 gramas de cocaína. Eu cheguei a pesar 52 quilos com 1,75 m. Eu tive 2 overdoses. Jesus me livrou. Traficantes queriam tirar a minha vida. Deus me guardou. O diabo tentou me matar quando eu tinha 19 dias de nascido. Eu estava no colo da minha mãe. E minha mãe subindo um morro. E não tinha escadas. Então ela vai subindo aquela ladeira. E formou um temporal, começou a chover muito forte. Ela estava com alguma sacola nas mãos
e ela escorrega, e eu caio do colo da minha mãe com 19 dias de nascido. E comecei a rolar naquela barranceira. Ela contando que depois de mais ou menos 1 hora e meia, me encontraram em meio a uma barranceira. E ela gritava muito, que chovia muito. E ela relatando para mim que eu não morri, porque eu parei entre duas bananeiras. Entendo que era Deus já me guardando para o propósito de hoje. Ela relatando para mim que quando eu tinha 1 ano de idade, eu peguei uma doença, uma infecção, que fiquei internado 1 ano. Já não tinha mais veias. E os médicos olharam para ela e disseram: mãe, leva o seu filho embora para morrer em casa. Ele não vai passar de 2 dias. Eu era pele e osso. E quando ela levou a casa, ela relatando para mim que Satanás, uma entidade, me visitava, conversava comigo. Eu via ele que falava com ela: mãe, ele tá ali. Mãe, ele tá subindo na parede, ele tá falando comigo. Satanás me visitava com seus adébitos. O diabo tentou de várias formas. Então eu tenho uma história, eu tenho uma base dentro do Evangelho de Cristo Jesus. É por isso que muitas vezes eu sou atacado na minha mente. Muitas vezes o diabo faz de tudo para que eu pare. E muitas vezes usa pessoas, usa crentes, usa as pessoas para tentar parar aquilo que Deus me confiou. E eu me recordo muito bem quando eu tive encontro com Jesus. Foi numa quarta-feira. Mas no dia anterior, ou seja, na terça-feira, eu conheci uma senhora. E essa senhora, ela era bezendeira, ela fechava corpo. E eu me recordo que um dia ela olhou para mim e disse: o Anderson, o seu espírito está perturbado. E eu preciso fechar o seu corpo. E eu recordo muito bem que eu fui até a casa dela, sentei numa cadeira, descosta para ela me pega uma tesoura e ela faz o sinal da cruz nas minhas costas. Quando ela vai fazer o primeiro sinal e quando ela vai fazer o segundo sinal, ela para no meio. Ela relatando para mim que a mão dela endureceu. E ela parou e ela disse: levanta dessa cadeira. Tem alguma coisa maior do que eu, do que meus guias na sua vida. E ela falando para mim, quando eu comecei a tentar fechar o seu corpo, veio uma luz muito forte. E você andando num caminho que tinha muita luz. Eu não entendia. Hoje eu entendo que no Salmo 119, verso 105, diz que lâmpada para os meus pés são sua palavra e luz para o meu caminho. Isso foi na terça-feira. Na quarta-feira, eu entrei dentro de uma igreja, sem nunca ter entrado antes. Eu andava com 2 brincos de argola na orelha, cheio de cordão, cheio de anel de prata, cordão de ouro. Então, quando eu cheguei naquela igreja, Deus usa o pastor na revelação e fala comigo. Jesus entra dentro de mim e no final do culto, Jesus faz uma grande obra. Só que nesse período, eu tinha visitado a casa de um amigo. E esse amigo estava dentro do baile funk comigo há 2 semanas antes. E o que me chama a atenção, que esse amigo fazia show comigo nos baile funk. E 2 dias depois, um grupo de traficantes
foram até a minha casa para cobrar uma dívida a qual eu não tinha um recurso para pagar. E eles me deram um prazo de 2 dias para levantar esse dinheiro. Então eu me lembro que eu me peguei um ônibus e fui até a casa desse amigo. E quando eu chego lá, é o Anderson de Sena. Chego lá e falo para ele a minha situação. E quando ele me recebe, ele olha para mim e disse: a partir de hoje, o Anderson, eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Ele veio com a Bíblia na mão. O homem que há 3 semanas aproximadamente estava dando baile funk comigo. E agora já teve um encontro pessoal com Jesus. Jesus mudou a história dele. E ele veio pregar para mim. E eu me recordo muito bem que naquela noite ele fez o convite para mim ir à igreja que ele reunia. E eu me recomendo muito bem, me lembro, que eu estava sentado num bar tomando cerveja com a minha mãe. E de repente uma voz veio assim e disse: vai pro culto. E eu fui pro culto. Cheguei lá na igreja desse rapaz, o Anderson Sena. Sentei lá na última cadeira. Eu vi as irmãs adorando. O pastor veio e trouxe a mensagem. E no final o pastor fez o apelo. No primeiro apelo que o pastor fez, me deu uma vontade tão grande de entregar a minha vida ao Senhor Jesus, que naquele exato momento eu senti uma mão segurando no meu punho. E uma voz rouca no meu ouvido dizendo: você vai. E as drogas? Eu senti o gosto da cocaína dentro da igreja. Segunda vez o pastor faz o apelo. E a voz no meu ouvido rouca dizendo: você vai. E os baile funk? Eu ouvi os batidão do funk dentro da igreja no meu ouvido. Terceira e última vez, o pastor insistindo, e eu querendo ir, e a voz falando: você vai. E as drogas? E as mulheres? Eu comecei a presenciar cena sexualmente falando dentro da igreja na minha mente. Olha a luta aí. O diabo tem trabalhado na mente de muitas pessoas. É por isso que eu falo que a nossa mente é o nosso campo de batalha. E eu me recordo que o pastor convidou para receber a oração. E eu me levantei e recebi a oração. E naquela noite, eu dormi na casa do Anderson. Antes, ele colocou um colchão no chão. Eu me deitei e ele disse: antes de dormir, nós vamos orar. Só que eu era o homem que eu não sabia orar. Eu rezava. Eu de 10 palavras, 9 era gíria. Então eu fiz a minha primeira oração a Deus. Imagina, eu dobrei os joelhos e falei: e aí, véi, pode crer? O senhor que tá sentado nesse trono aí, morou? Aí, eu tô ameaçado de morte, velho. E o cara aqui falou que o senhor liberta, o senhor salva. Então minha vida tá nas tuas mãos a partir de agora, pode crer? Eu vou dormir. Foi essa a minha oração. E naquele momento eu consegui dormir. No outro dia eu me levantei e fui para minha residência. 2 dias depois eu encontrei com os traficantes. Deus fez uma obra tão linda. 3 dias depois eu aceitei Jesus como meu Salvador. Com 3 dias Jesus me libertou da cocaína, do cigarro e da bebida. Com 1 mês eu desci as águas batismais. E o Senhor começou a fazer uma obra linda na minha vida. O Senhor hoje me chamou como itinerante. Hoje, há 16 anos, eu vivo totalmente na dependência de Deus. No começo da minha fé, eu trabalhei numa empresa durante 3 anos e 6 meses, como operador de máquina industrial. E Jesus, dentro daquela empresa, me chamou. Falou: eu quero você na minha obra. Eu quero homens igual você, separado para trabalhar para mim. Eu confesso para os irmãos que eu relutei. Eu relutei tanto que eu saí daquela empresa,
Fui para outra empresa, a empresa faliu. Deus falando comigo: vive da minha obra, eu te sustento. Mais tarde eu aceitei o chamado. Sofri algumas consequências pela desobediência, por não ter aceitado antes. Aí entreguei totalmente a minha vida ministerial ao Senhor. Hoje, sirvo ao Senhor há 22 anos para a glória de Deus. Vai para 22 anos. E nós estamos na caminhada. Eu estou resumindo um pouquinho da minha história. Estou falando de história. E Deus me confiou a área da libertação. Eu estudei, me profissionalizei na área da libertação, de cura interior e batalha espiritual. E na minha caminhada, eu escrevi o meu livro, O Desafio de Recomeçar. Aqui eu falo do meu testemunho, tem fotos. Aqui eu conto tudo que Deus fez na minha vida. E você que tem um filho nas drogas, um parente, eu recomendo que você dá de presente para ele este livro, O Desafio de Recomeçar. Todo recomeço, ele é um desafio. É por isso que eu escrevi esse livro, O Desafio de Recomeçar. Depois do livro tem meu testemunho em DVD, do lixo para o púlpito. É a minha história, do lixo para o púlpito. Aqui eu conto como Deus me tirou do lixo, o homem que comia lixo, o homem que dormia nas calçadas, o homem que foi rejeitado, desprezado. E na caminhada Deus me fez eu escrever mais esses livros, que eu quero te apresentar. Esse aqui, ó. Esse livro aqui é um livro muito importante, que eu falo ouvindo, reconhecendo a voz de Deus. Eu falo sobre discernimento de espírito. Você sabe quando é Deus que está falando com você? Você sabe quando é a emoção ou o seu coração? Você sabe quando é o diabo falando? Então, nesse livro, eu explico com a experiência que eu tenho na caminhada do Senhor. Então, este livro vai te ajudar muito. Eu tenho este livro que eu falo sobre batalha espiritual, conhecendo o seu adversário. Neste livro, eu falo o nome de algumas entidades que biblicamente não cito o nome deles, mas nós podemos entender pela função que eles fazem na vida das pessoas. Tranca-rua, Exu Caveira, Pombagira, Exu Mulambo, Maria Padilha e outras entidades mais. Eu falo neste livro.